Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 26 da Espada Selvagem de Conan, a coleção com essa belíssima capa aqui. Tá? Olha só que capa bonita que a gente tem aqui, né? Com essas cores bem chamativas, realmente a capa está belíssima aqui. O título da edição é A Filha do Deus Rei, tá? E os artistas da capa aqui são o Michael Fleischer, o Gil Kane, o John Buscema, o Ernie Chan, o Danny Bulanadi, o Nestor Redondo, o Luke McDonnell, o Zoran Vanjaca e Alan Zelenets e o Pablo Marcos, tá? Esse time todo de artistas aqui na edição 26 da Espada Selvagem de Conan, tá? Temos aqui essa belíssima capa, como eu já mostrei para vocês, edição 26, aqui a lombada, formando letras. E aí temos aqui, ó, reúne as edições da Espada Selvagem de Conan, das edições 85 até a edição 87, tá? Então vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, ver como é que tá essa edição. Olha a guarda, com o medalhão ali, né, que Conan usava no pescoço ali, né, com aquele símbolo. A Filha do Deus Rei. E aqui nós temos o índice, A Filha do Deus Rei, né, de fevereiro de 1983, A Vingança do Feiticeiro, de março de 1983, O Leão das Ondas, de março de 1983, A Armadura de Zuldatal, de abril de 1983 e Fuga do Templo, de abril de 1983. E no final nós temos um texto aqui que eu achei excelente, esse texto, essa pesquisa aqui, né, que é um esboço provável da carreira de Conan, que foi publicada na Espada Selvagem de Conan, número 16, em dezembro de 1976, tá? Aí temos a introdução e aí começamos a nossa primeira história aqui, A Filha do Deus Rei, né? Que é uma história do Michael Fleischer, desenhos do Gil Kane, arte final do Danny Bulanadi e Nestor Redondo, tá? Aqui nós temos Conan, ele está preso, está aqui condenado à morte, né? Está esperando aqui a sua pena de morte, a sua condenação ser cumprida, só que aí a condenação dele é interrompida, né? Porque o rei, né? O Deus Rei aqui, né? Ele chama Conan até o seu palácio, até a sua sala do trono, e Conan ele estava prestes a ser executado justamente porque teria dormido, né? Teria passado uma noite de prazer, de amor com a filha desse rei aí. Só que aí a filha do rei ela foi sequestrada por um feiticeiro, né? E aí o rei viu que a única pessoa capaz de buscar a filha dele, mesmo sendo um bárbaro inferior, como ele fala, seria o Conan, né? Então Conan é incumbido ali de uma missão de trazer, de levar a filha dele de volta, né? Trazer a filha dele, que se chama Ayela, de volta ao seu reino, de volta aos seus cuidados ali. E isso acontece, né? Conan então parte na sua jornada para buscar Ayela, né, com quem ele teria passado a noite, e por isso ele estava preso ali, e ele vai, né, e tem um bando, né, tem um bando de soldados, né, de Cambuja, que é o nome desse reino ali. E aí os soldados estão seguindo Conan, só que um dos generais ali, o general, né, na verdade, ele tem inveja de Conan e ele não vai deixar que Conan resgate a Yela. Na verdade, ele vai querer, na verdade, ele resgatar para que ele fique com a fama, essa fama aí de ter resgatado a filha do Deus Rei, né, a princesa deusa, das mãos desse feiticeiro. E aí ele trama aqui uma traição contra Conan, ataca Conan com seus homens, né, provoca um cerco ali em cima de Conan, tentando matá-lo, enquanto eles estão no caminho. Só que Conan então foge, ele pula, né, de um penhasco ao outro aqui, ó, de um desfiladeiro, de um penhasco ao outro, e aí o cavalo dele acaba caindo, ele foge, mas acaba levando uma flechada no ombro, né? Ele mesmo arranca flechas, Conan, né, ele é aquele cara bruto mesmo, né? Então ele arranca a própria flecha ali que estava no ombro dele, prossegue caminhando ali, né? Se embrenha entre a floresta, ele percebe que os homens estão ali muito perto ali, né? Mas ele se embrenha na floresta e na floresta então ele acaba conseguindo um cavalo, ele ataca um cavaleiro ali, rouba o cavalo dele e prossegue o seu caminho. Essa história ela tem várias partes, né? Aí temos o capítulo 2 aqui, Vingança Sangrenta, onde
Conan então está seguindo o seu caminho para buscar a princesa Aiela, né, na fortaleza desse bruxo, e aí ele está caminhando ali entre as montanhas, entre os penhascos, até que ele avista um cavaleiro, né, que ele percebe que tem um cavaleiro ali, então ele segue esse cavaleiro e ele percebe que esse cavaleiro é Afguli, né, que seria um bando que ele já teria comandado ali, que ele estava comandando, na verdade, e que ele foi preso justamente no momento que ele estava comandando esse grupo, e a princesa Aiela foi até o acampamento dos Afgulis para passar a noite com Conan, né? E aí um desses Afgulis ali, traindo Conan, avisou os soldados lá, né, desse deus rei lá de Cambuja, e aí os soldados foram lá e prenderam Conan ali. E aí ele acha os Afgulis ali, ele acha esse bando ali, e ele vai diretamente nesse homem que teria traído ele, né, e eles entram em luta ali corporal, e obviamente que Conan não vai perdoar, né, e o texto narra aqui que Conan realmente impôs muito sofrimento a ele, decepou bastante, esquartejou bastante o cara ali. E aí ele toma de novo a liderança desses Afgulis e promete então muito ouro e muitas recompensas se eles ajudarem ele a resgatar a princesa Aiela, né? Temos a parte 3, Massacre dos Inocentes, onde Conan então revela todo o seu plano para esses Afgulis, tenta reunir todos os homens, mas descobre que uma parte desses homens, né, desses Afgulis, foi para saquear uma aldeia, né, roubar uma aldeia. E ele vai então de encontro a esses homens, mas manda um desses Afgulis na frente, que se chama Bruneg. E Bruneg não gostou nem um pouco de que Conan não quisesse que os homens invadissem essa aldeia, né? E ele chegando lá, ele dá as ordens totalmente ao contrário, fala que Conan retomou o poder e que deu ordem para que eles matassem todos na aldeia. Então começa esse massacre, o massacre de inocentes, onde eles matam mulheres, crianças, idosos, homens, todos que eles acham pela frente ali. E Conan, quando vê esse massacre de longe, ele então fica extremamente revoltado e junto com os homens que estão com ele, ele parte para o ataque da outra metade desses homens para impedir o massacre, né? Só que muita gente já morreu, muitas crianças já morreram, muitas mulheres, muitos idosos, mas Conan, idosos, né? Mas Conan então consegue impedir o final desse massacre, impede que a aldeia fosse totalmente dizimada. E aí os homens revelam para ele que eles não desobedeceram Conan, porque Conan questiona por que eles teriam desobedecido Conan. Então os homens revelam que na verdade eles não desobedeceram, que eles seguiram as ordens de Conan, já que o Bruneg chegou lá dizendo que foi Conan que mandou. Então Conan, extremamente irritado e revoltado, lança sua espada e mata Bruneg ali. E aí nós temos o capítulo 4, né? Os espiões de Gomentak. Gomentak seria o nome do bruxo que Conan, que sequestrou Aiela, né, e que Conan teria que salvar da mão dele, né? E aí eles caminham, né, em direção ao templo, né, essa fortaleza desse bruxo, desse feiticeiro, né? E aí Conan está caminhando com seus homens, mas ele percebe que tem alguma coisa errada nas rochas, e aí ele sobe, e quando sobe ele encontra alguns mercenários que tentam matá-lo, né? E aí, obviamente, que ele usa de toda essa sua habilidade, mata os 3 homens ali, restando apenas um. E esse um aí ele força a falar, né? E aí o cara fala, né, que eles foram contratados ali pelo feiticeiro, né? E o feiticeiro o tempo todo está sabendo cada passo que Conan está dando, ele não sabe dizer como, mas ele sabe todos os passos de Conan, né? E aí Conan, então, resolve fazer algo diferente. Aí nós temos o capítulo 5, o Santuário do Feiticeiro, onde Conan, então, parte sozinho para a fortaleza desse feiticeiro, ele se mistura a uma caravana ali, né? Ele mata um desses homens dessa caravana, rouba as roupas dele, e com essa roupa ali de mercador, né? Ele consegue entrar dentro da cidade, consegue entrar dentro da fortaleza, ele vai se embrenhando ali, né? Se escondendo ali, e ele consegue entrar dentro do templo, né? Desse feiticeiro, e vasculhando o templo ali, ele consegue chegar até o aposento, até
a cela, digamos assim, onde a princesa Aiela está. E ela fica extremamente feliz por vê-lo ali, mas ao mesmo tempo mostra resistência em sair dali, porque ela diz que de certa forma ela está presa ali, a mente dela está presa ali, que ela não foi levada forçada para lá. Aí começa a contar a ele que ela tinha pesadelos horrorosos à noite, pesadelos que atormentavam ela toda noite, e que o feiticeiro surgia para ela dizendo que esses pesadelos só iriam desaparecer, só iriam sumir se ela fosse com ele para a fortaleza dele, né? E ela foi então para a fortaleza dele, e ela conta então que ele não toca nela porque a ideia dele é manter ela como se fosse uma deusa, né? E não como uma mulher comum, para usá-la como uma espécie de símbolo de poder, símbolo de força, né? Então Conan decide que o único jeito de libertar ela será matar Gomentak, será matar esse feiticeiro, né? E aí nós temos aqui A Vingança do Feiticeiro, que é a continuação da história, também continua com roteiros do Michael Fleischer, esboços do Gil Kane, desenhos adicionais Luke McDonnell, arte final Zoran Vanjaka, tá? E aí nós temos aqui nessa primeira parte aqui, né, todo o resumo de tudo que eu já contei a vocês, tá? Eles vão mostrar aqui Conan preso, Conan sendo contratado ou mandado pelo Deus Rei para resgatar a filha, ele sendo traído pelo general lá de Cambuja, né? Ele encontrando os Afigales, ele se vingando desse Afigale que traiu ele juntando os homens e seguindo para a fortaleza, né? E aí já mostra ele também entrando, invadindo a fortaleza como se fosse um comerciante, encontrando a princesa ali, e a princesa contando dos sonhos para ele, tudo, né? Inclusive que a mente dela está presa ali por conta desse feiticeiro. E aí Conan, então, depois de ouvir isso, ele sai do quarto dela, e aí nós temos o capítulo 6, né? O horror no poço, né? E aí Conan sai desse aposento dela, dessa sala dela, e começa de novo a andar por esse templo, onde ele encontra um dos sacerdotes ali, né? E esse sacerdote diz que já está cansado do feiticeiro, que quer então se livrar desse feiticeiro, que esse feiticeiro é um feiticeiro cruel, e que vai ajudar Conan então a encontrar esse feiticeiro e a matá-lo. E aí eles são até vistos por outro sacerdote, Conan mata esse sacerdote ali, né? E quando volta para tentar falar com a princesa, ele não encontra mais a princesa Deus ali, encontra o soldado que vigiava ela morto, né? Quando ele entra no quarto dela, ele é atacado aqui por esse guerreiro aqui, né, de quem ele luta e acaba vencendo também, obviamente. E aí quando ele tenta sair do quarto da princesa, né, e ele encontra vários sacerdotes ali com espadas na mão querendo matá-lo. E é nesse momento que a princesa Aiela puxa uma corda e ele cai num alçapão ali, né, e aí ele cai, né, vai caindo, ele acaba caindo dentro de uma cela, né, e ele tenta se libertar dessa cela, ele não consegue, e a princesa surge de repente falando que ela puxou aquela corda para que ele caísse nessa cela, justamente para salvar a vida dele, porque eram muitos homens que estavam tentando matá-lo, né? E ele então concorda que ela realmente ajudou ele, tentou salvar a vida dele, quando surge aquele sacerdote, né, dizendo que realmente vai ajudar os dois. Então eles começam os três a andar pelo palácio, eles encontram uma passagem secreta que o sacerdote conhece, eles começam a andar por cavernas, né, por lugares sombrios ali, e aí eles chegam até a entrada de um poço, e lá dentro desse poço tem essa criatura que horrenda, né? Gigantesca, cheia de ossos, cheia de crânios ali, de pessoas que ele já teria devorado, né? E quando Conan está olhando essa criatura, ele é empurrado por esse sacerdote, o sacerdote empurra ele, né, ali, e aí ele então cai dentro desse poço e o sacerdote agarra a ela, né, e sai levando a ela. E aí Conan fica dentro desse poço com essa criatura, e a luta dele com essa criatura é realmente duríssima, né? Essa criatura tem uma couraça muito forte, ela é muito forte, e Conan bate nela com espada, com ossos, né? Usa sua espada e não adianta muito, a criatura continua viva, continua inteira ali, muito forte, até que ele tem a ideia de lançar a espada dele dentro da boca da criatura. E é só nesse momento que ele consegue matar a criatura. E aí nós chegamos ao nosso capítulo 7, antes a morte do que a desonra, né? Onde Conan então consegue sair
desse poço, né? Ele vai em encalço desse sacerdote que está com a Aiela, né? E ele encontra mais sacerdotes pelo caminho, ele vai matando quem ele encontra pelo caminho, até que ele consegue sair dessas cavernas, né? E ao sair dessas cavernas, ele acaba encontrando um ancião, um sacerdote já velho, um ancião, e ele então diz que é para esse ancião levar ele até um sacerdote, né? Um acólito chamado Haradban, que é esse sacerdote que teria jurado ajuda a Conan, mas que na verdade traiu ele, né? E aí esse ancião vai levando Conan, né? Por um caminho ali, até que eles realmente encontram o outro sacerdote, mas esse sacerdote já está morto, né? E aí o ancião fala que trair o feiticeiro realmente atrair a morte, né? E aí o Conan fala então para o ancião que ele precisa levar Conan até o feiticeiro, né? O ancião fala que não, que ele seria morto, e Conan falou que ele vai ser morto mesmo se ele não levar Conan até o ancião. E aí ele faz isso, né? Só que aí ele toma um caminho contrário, em vez de ir em direção à fortaleza, ele vai em uma direção contrária. Conan então fica desconfiado, mas o sacerdote fala, né, o ancião fala que é isso mesmo, que o feiticeiro, na verdade, ele só usa a fortaleza como se fosse uma fachada. Ele vai lá só de vez em quando, que o verdadeiro esconderijo dele é longe da fortaleza, justamente para enganar os inimigos dele. E aí Conan realmente encontra o feiticeiro, encontra a Aiela, né? E só que eles têm ali um homem protegendo os dois, e aí Conan consegue, né, se desviar das flechas desse guerreiro e chega perto dele e consegue então matar esse homem. Na verdade ele não mata o homem, porque o homem diz que prefere morrer do que ser morto por um lixo igual Conan. Então ele se joga do penhasco e comete suicídio ali, né? Não permitindo que Conan mate ele. E aí nós chegamos ao nosso capítulo 8, a descoberta do tesouro do feiticeiro, né? E aí nós vamos ter Conan, né, e Aiela encontrando os afigulhos ali, né? Eles encontram os afigulhos todos ali. E aí Conan então fala para os afigulhos irem até a fortaleza do feiticeiro junto com o ancião, com o sacerdote ancião, né? Enquanto ele e mais dois homens vão tentar impedir, né, o avanço daqueles homens de Camboja, né? Porque os homens do Deus Rei ainda estão atrás de Conan, né? Ele conseguiu fugir daqueles homens lá no começo, mas os homens continuam atrás dele. Então Conan coloca fogo na relva, fazendo com que esses homens do Deus Rei deem a volta e tenham que entrar em um desfiladeiro, onde Conan e dois afigures então provocam um desmoronamento, né, fazendo com que então esse caminho seja bloqueado e os homens do Deus Rei não possam alcançar Conan. Então Conan e esses dois afigures correm com seus cavalos ali, né, e conseguem então alcançar o restante dos afigures que já estão praticamente às portas do templo ali. E eles entram dentro desse templo, né, entram ali tentando achar os tesouros desse feiticeiro, e aí quando eles estão dentro do templo e eles realmente encontram esses tesouros, eles ficam ali fascinados com isso, né? Eles então são atacados pelo próprio feiticeiro, que usa uma pedra mágica ali, que solta raios, né, mortais ali e mata vários feiticeiros, afigures ali. Conan então tenta se aproximar desse feiticeiro, o feiticeiro fala que foi por conta dessa pedra mesmo que está disparando esses raios, que ele ficou sabendo onde Conan estava o tempo inteiro, né? Que essa pedra dava todos os movimentos de Conan, então Conan tenta se aproximar dele, mas não consegue, porque essa pedra, né, realmente protege o feiticeiro, e o feiticeiro então através dessa pedra, né, liberta vários demônios, várias criaturas que começam a atacar Conan ali, até que ele pega uma taça, né, de ouro com várias pedras preciosas ali e joga exatamente na mão do feiticeiro que estava segurando a pedra. E nesse momento que a pedra é destruída, os demônios somem, né, as criaturas somem, e o feiticeiro então tenta fugir ali, né? E Conan então vai atrás dele e arremessa sua espada e mata o feiticeiro ali, né, em um lance certeiro. E aí Conan, além de ficar com o tesouro, consegue resgatar a Aiela e vai voltar com a Aiela para devolvê-la ao seu pai em Camboja, ao Deus Rei, mas ele diz que eles vão ter um tempo para ficar sozinhos até lá.
E assim termina a nossa primeira história. Aí começamos a nossa segunda história aqui, que na verdade é como se fosse um conto, né? Como se fosse uma crônica, um conto, onde que se chama O Leão das Ondas, né? O escritor é o Alan Zelenetz e o artista é o Pablo Marcos. Aqui nós vamos ter um conto onde vocês estão vendo o texto e a imagem. E aí nós vamos ver Conan aqui junto com os Corsários Negros, né? Todos os desenhos são do Pablo Marcos. Os Corsários Negros, junto com Conan ali, vão abordar um outro navio, tá? Aqui eles estão abordando o navio aqui. E aí, ao abordar esse navio, eles começam a matar todos ali dentro, né? É uma chacina enorme. E a gente fica sabendo que o motivo desse combate é libertar a Belit, né? A rainha da Costa Negra, né? A Belit, que foi a grande paixão, o grande amor, né? Da vida de Conan, né? Que está em posse desse corsário, desse pirata ali. E aí Conan vai conseguir então libertar a Belit ali, a rainha da Costa Negra, das mãos desse corsário, né? E aqui estão os dois juntos, com a Belit nos braços de Conan, com o outro pirata morto ali aos pés dele, né? E aí nós temos aqui a nossa terceira história, A Armadura de Zudatal, né? Que é uma história escrita pelo Michael Fleischer, esboços do John Buscema e a finalização do Ernie Chan, tá? Aqui nós vamos ter uma dupla aqui, digamos, de arqueólogos, né? Eles estão procurando aqui umas coisas em um templo antigo e eles conseguem achar algumas escrituras. Então o cara mais velho, né, que é o ancião ali, ele começa a contar ao mais jovem, que se chama Darius, né, que antigamente um feiticeiro, né, havia um rei tirano, muito maldoso, e que todos tinham medo dele, mas queriam tirar ele do trono, mas que todos tinham medo. Então esse feiticeiro invocou alguns demônios, alguns deuses, e esse demônio então deu a ele uma armadura, né, que na verdade é um peitoril, são duas luvas, são duas manoplas e um arco, né? E através desses objetos encantados, quem vestisse esses objetos teria todo o poder para derrotar qualquer inimigo. E aí ele deu isso ao filho dele, o Darius, né? Que comandou o povo ali e realmente venceu as hordas desse rei tirano, e ele mesmo se tornou rei ali naquele lugar, até que ele foi morto, né? Justamente porque queriam roubar essa armadura ali. E aí os bandidos, né, além de assassinar o rei, seguiram o pai dele, o feiticeiro, só que antes que eles pudessem pegar a armadura, o feiticeiro lançou um feitiço e cada uma das partes foi parar em um lugar diferente. A couraça foi parar no alto de um monte, as luvas foram parar à beira de um vulcão incandescente e o arco no fundo do mar, perto de um rochedo, né? E aí, depois disso, o feiticeiro foi morto. Só que antes disso ele escreveu as localizações ali, e foram isso que eles acabaram de achar aqui, tanto Darius quanto o outro homem que está comandando essa missão aqui arqueológica, digamos assim. E aí nós já encontramos Conan, né? Conan está observando uma caravana, que na verdade não são comerciantes nem nada, são soldados do exército turaniano que estão disfarçados de mercadores, mas estão levando, na verdade, tesouro, né? Ouro, prata, e aí os Wajiris, ao comando de Conan ali, vão atacar essa caravana, né? E já tem Juazires infiltrados dentro dessa caravana, e esses homens de Turan, soldados, são facilmente derrotados, e o ouro é saqueado, é roubado por Conan. Então, o rei Iadzegese de Turan fala que Conan, né, e seus homens precisam ser capturados de qualquer maneira, né? E aí Conan, seguindo o seu caminho, ele é atacado por morcegos gigantes montados por alguns homens, né? Esses mesmos morcegos aqui, eles apareceram no volume 23, tá? A gente já viu uma história, só vocês olharem o review da edição 23, que vocês vão ver o ataque a história que contém esses morcegos gigantes aqui, tá? E aí Conan acaba vencendo esse ataque aí, né? Ele até monta em um desses morcegos aí e acaba então matando todas as criaturas e afugentando todos os outros ali atacantes. E aí ele encontra Darius, né? Onde tem ali o seu
o seu chefe, né, ele foi morto, né, nesse ataque, segundo ele, e aí ele ficou sozinho, e ele então começa a contar a história, ele mostra os escritos, né, e fala de ouro, de peças de ouro, de joias, e aí os Oagires e Conan concordam em seguir com ele para encontrar essas três peças, né? E aí o exército turaniano, né, que estava ali prestes a fazer uma emboscada, desiste de fazer emboscada porque o capitão deles diz que vai ser melhor atacar no momento que eles no momento em que eles já tiverem essas três peças místicas, essas três peças mágicas, né? E aí segue a jornada com Conan, né, seguindo ali as orientações de Darius. Ele vai até uma montanha altíssima, ele entra em uma caverna, ele enfrenta um gorila gigante, tem uma luta feroz com esse gorila e consegue, né, a couraça. Depois ele se embrenha, né, na floresta, ele vai até a beira do vulcão, ele luta contra um demônio de fogo, né, ali, e ele consegue as luvas, só que ele percebe que tanto a couraça quanto as luvas não conseguem proteger ele muito bem do calor e do fogo, mas de qualquer forma ele consegue vencer esse demônio de fogo, né, consegue então as luvas ali. Aí depois eles continuam, né, a jornada deles ali, e chegam até a beira da praia, só que a gente percebe que o Darius, né, ele coloca a couraça, coloca as luvas escondido, percebe que elas realmente têm poder, aí deixa as coisas tudo no mesmo lugar, para que ninguém perceba que ele fez esse teste à noite, e aí eles chegam à beira do mar, né, eles alugam um barco, Conan aluga um barco, né? E ele vai até os rochedos e chegando lá ele mergulha, né? E ao mergulhar ele enfrenta essa enguia gigantesca, essa criatura gigantesca que tenta devorá-lo, que tenta afogá-lo ali, né? E aí ele vence essa criatura, ele derrota essa criatura e consegue então o arco, né? Conan então consegue as três peças inteiras dessa armadura mística, né? E quando eles estão ali na praia comemorando, o exército turaniano chega para tentar roubar essas três peças e matar Conan e os Oagires. Só que aí o Darius, né, ele coloca toda a armadura ali e por conta da força que essa armadura tem, ele então consegue vencer todo esse exército turaniano, né, sem o menor esforço ali. E pior de tudo, além de vencer o exército turaniano, ele começa a espancar Conan, né, espanca Conan muito, mas muito mesmo. Conan não consegue resistir, ele não consegue reagir, até porque, né, essa armadura é mística, né, a luva é mística, e Conan apanha muito. Vocês veem a expressão de Conan aqui, realmente muito machucado, e eles deixam Conan para trás, praticamente morto ali, e Darius então toma a liderança dos Oagires. Passa alguns dias, nós encontramos Conan aqui acamado, né? Aí o casal aqui que está cuidando dele, né? Um casal de pescadores, anciões aqui, está cuidando de Conan e falam então, conversam entre eles dizendo que Conan teve muitos ossos quebrados, ficou realmente uma situação muito crítica. Contam a ele que o Darius, né, agora é um tirano que conseguiu até expulsar todo o exército turaniano e até o próprio rei Iezegerd, né? E agora ele é o soberano de Turan e que é muito cruel e que todos têm muito medo dele. E aí a gente vai assistir aqui Conan, né, passando meses aqui, Conan, né, se restaurando, né, andando aqui com uma bengala, mas com o tempo recuperando as forças, se restaurando, conseguindo se restabelecer, até que ele se despede desse casal que cuidou dele, que ele até criou um certo vínculo afetivo com esse casal, mas aí ele segue a jornada dele, ele vai até Agrapur, né, que é a capital de Turan aqui nesse momento, e ele então invade essa cidade, ele invade as fortalezas ali, e ele está realmente muito concentrado em sua vingança ali. Ele começa a matar todos que ele encontra pelo caminho, ele consegue encontrar os seus Oagires ali, né, e fala então que é para os Oagires, né, ficarem tranquilos, porque eles vão voltar para o deserto, que eles vão voltar a ter a vida que eles tinham, mas que antes ele vai matar o Darius, né? Só que aí o Darius, obviamente, está com a sua armadura mágica ali, né? Sua armadura mística, só que Conan pega o arco dele e já arrebenta o arco dele, ou seja, o arco ele já não pode usar mais, mas ele ainda fica com a couraça e a luva, né? E aí ele continua muito forte por conta do feitiço, né?
tudo que Conan faz contra ele não adianta nada, porque a couraça protege ele misticamente, e ele começa a quebrar a parede, ele começa a seguir Conan, ele realmente fica muito forte. Até que Conan consegue agarrar ele, né, enganar ele, agarrar ele e jogar ele pela janela. Só que a armadura não deixa ele se espatifar lá no chão, e aí Conan percebe então que existe uma chaminé com fogo ali, né, com muito fogo dentro dela. Então Conan mais uma vez consegue enganar ele, né? Segura ele, joga ele, fazendo com que ele caia dentro dessa fornalha, dessa chaminé que tem uma fornalha no fundo, né? Porque Conan sabia que a armadura não iria proteger ele do fogo, porque ele sentiu isso na pele quando enfrentou o demônio de fogo, né? Quando foi resgatar as luvas. E aí ele desce, encontra com seus Joazires e vai confirmar se o Darius realmente está morto. E realmente, quando eles olham dentro do forno, só tem as luvas e o Darius está completamente queimado ali, né? Virou pó. E assim termina a nossa história. E aí temos a última história aqui, que é do Ernest Chan, Fuga do Templo, né? As ilustrações, né, são do próprio Ernest Chan. História e desenhos do Ernest Chan, onde vão ser realmente só desenhos. É uma narrativa gráfica onde Conan vai salvar essa moça aqui. Tá vendo? Existe um sacerdote que queria sacrificá-la. Ele então salva a moça, né? Luta com soldados, né? Ali. Ele consegue resgatar a moça, ele tira a moça de lá, foge com ela no cavalo. A arte realmente é muito bonita, né? Desenhos muito bem feitos aqui. E aí, ele fugindo com ela, ele ainda tem que enfrentar serpentes, tigres, né? No meio da floresta, tigres nas rochas, enfim. Mas ele, de qualquer forma, ele consegue resgatar essa moça. E no final aqui nós temos o texto que eu falei com vocês, que é um esboço provável da carreira de Conan, que é um dos melhores textos assim para você que quiser conhecer toda a história de Conan, né? Tem todo o resumo de toda a trajetória de Conan aqui, desde o momento em que ele começa a sua carreira como aventureiro ainda adolescente lá na Ciméria, até o momento aqui em que ele vai ser rei, né? E com textos e com referências dos próprios textos originais do Robert Howard, né? Que estão aqui. Realmente um texto excelente para você que quiser conhecer toda a trajetória do gigante cimério. E aí no final nós temos as capas, né? Capa da edição 85, que é essa daqui. Capa da edição 86 e capa da edição 87, tá? Esse texto aqui, eu acho que eu não falei, mas quem escreveu o texto aqui foi por P. Schuyler, Miller e John D. Clark, tá? E aí no final, né, depois que a gente viu as capas aqui, todas, né, nós ainda temos a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan. E assim termina a nossa edição, a edição 26 da Espada Selvagem de Conan. Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.